Boa tarde! Ai, que delícia! Quarta-feira! Gente, boa tarde com novidade nessa quarta-feira. O coração tá que não se aguenta. Vamos chegar, gente, pra gente contar pra vocês a nossa novidade. Olha Que esse saudade, filtro maravilhoso! Dona Neuza, boa tarde! Gente, Vamos, o coração gente. tá que não se aguenta hoje. Nós temos um filtro das advogadas do futuro. E nós estamos fazendo a live boa hoje, tarde, estreando o Camila. nosso filtro. E vocês podem procurar. O nome do filtro é Advocacia Real. E tem 5 frases que significam muito pra gente, frases que fazem todo sentido. E nós não queríamos algo simplesmente que expusesse a imagem, mas algo que realmente significasse. Então a gente optou por um filtro muito leve, muito pouca maquiagem para que homens e mulheres possam utilizar. E o que mais importa nesse filtro são as frases que significam. Então vocês estão vendo aqui no vídeo, Advocacia Real, tem desistir não é uma opção, acalme seu coração, floresça onde você está e semeando o seu futuro. Então espero que isso faça muito sentido para vocês, usem, abusem desse filtro, porque hoje é um dia muito especial, 26 de agosto, o dia que o nosso filtro veio ao ar, e para nós isso tem muito significado. É uma conquista diária, tudo que a gente faz aqui de passinho em passinho, né, com muita dedicação, muito estudo, muito investimento, e é do nosso coração pro coração de vocês. Então, se usarem, nos marquem, por favor, que a gente vai ficar muito feliz em saber que vocês estão usando o nosso filtro. Vamos colocar a nossa convidada, Ela gente, já convidada de entrou. honra. Que live hoje, hein? Amigos, que live! Ser uma aula. Pessoal, todo mundo que tá entrando aqui, vamos participar com a gente. Boa tarde! Ai, que delícia de boa tarde, gente. Tô nervosa. Não fique. Ei, acalma seu coração. Isso aí, ó. Já Ai, pega a gente. frase do filtro, acalma o seu coração, entendeu? Vai dar tudo certo. Já deu, isso aí. Ai, menina, Tá frio aí? obrigada. Tá de casaco? Tá Meu muito Deus. frio. Nossa, São Paulo. Gente, hein? Eu- A gente veio até de par de vaso hoje pra sua live. Ai, Ó. ai, vocês são Toda lindas, maravilhosas. combinadinhas. Camila, boa tarde, meninas. Boa tarde, gente. Maravilhosas, Sejam Sejam bem-vindas. todos bem-vindos. E tem homens também participando da live. E é realmente uma live para homens e mulheres. O que a gente vai falar aqui hoje é muito importante. Essa união. A gente tá muito, mas assim, muito feliz mesmo, porque a Silvia é uma pessoa que a gente gosta, uma pessoa que a gente conversa, que a gente interage e que o relacionamento começou aqui nas redes sociais. Então, como que é gostoso isso, a gente poder sentir essa conexão, essa verdade do outro lado e a gente conseguir agregar. No momento que a gente está tão distante, tão longe, a gente ter pessoas que mandam, às vezes, uma palavra de encorajamento, que realmente divulgam gratuitamente aquilo que a gente faz, que apoia. Então, a gente fica muito feliz de ter uma rede de apoio prática, né? Formada por mulheres, de mulheres que se apoiam, mulheres que se ajudam, mulheres que realmente querem crescer juntos. Então, isso pra gente, assim, realmente é algo que alegra o nosso coração, que a gente fica extremamente feliz. O tema dessa live de hoje é um tema que a gente gosta muito, é algo que a gente realmente, que a gente vem aí também se dedicando, é uma bandeira que a gente levanta, mas hoje a gente vai, assim, te explorar ao máximo, queremos ouvir tudo, saber realmente tudo que você faz, todo esse Deus. conhecimento, todo esse conhecimento adquirido ao longo dos anos. E é gostoso, é uma troca. É assim que a gente gosta de fazer, é conversa, é leve. Os assuntos são importantes, mas o conhecimento pode ser passado de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais gostosa. Por que não, né? Por que não fazer dessa forma? E eu, assim, gente, eu tô apaixonada por esse filtro. Ai, Agora gente. eu quero ele todo dia. Ai, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, peraí. Ele ficou Ai, muito. gente, será Você já que tinha não? salvo ele? Não, acho que lindo. Não, salvo então não vou ele conseguir, primeiro. né? Só Não, depois. eu tava numa live, gente, até agora. É verdade. Então veio com as informações todas quentinhas com a doutora Alice Bianchini também. Ó, Então, assim, olha nós já esses- estamos. Olha Gente, aí. o filtro do Instagram é tudo, né? Eu falo, gente, olha, eu falo que esses filtros do Instagram são tudo pra mulherada, adoro. Mas É. esse é meio que ficou bem discretinha mesmo, porque a gente queria dar um destaque para as frases que fazem parte E do nosso dia a dia, que a gente queria sempre um filtro que fala. homens pudessem usar. Então a gente É não, porque tem não os quis meninos colocar também, batom, tem não quis bastante colocar. aluno. E tem muito aluno, tem muito professor, tem muita pessoa que a gente ama, admira. Então, assim, a gente queria algo bem sutil, apenas uma cara trabalhada no sentido de pele,
mas sem muita coisa pra gente poder significar através das frases. Ah, enfim. legal. Eu já vou testar daqui a pouco. É que realmente não deu para ver antes. É que foi agora, faz 2 minutos que a gente Ah, lançou, então tá entendeu? vendo? Agora! Mas eu já Gente, vou usar daqui a pouco e já vou usar e distribuir, que eu adoro. Silvia, conta pra gente, quem é você, de onde você fala, o que você faz, quais são os seus projetos. Eu acho que pra gente começar essa conversa hoje, para as pessoas que estão aqui entenderem a grandiosidade dessa live, o porquê ela significa tanto, inclusive num dia como hoje, num dia que hoje tem um significado, que hoje diz alguma coisa, fazer uma live com você, Silvia, para nós é um privilégio. Poder falar desse assunto que a gente também defende, também levanta a bandeira, e eu acho que nós precisamos de mais homens e mulheres falando sobre isso nas redes sociais, falando sobre isso nas academias, no ambiente científico, no ambiente da sociedade, do comércio, enfim, nós precisamos falar sobre esse assunto. Então, a casa é sua, fique à vontade, se apresente e realmente assim que seja um momento muito prazeroso para nós hoje. Então, meninas, boa tarde. Pessoal, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer, honradíssima com o convite. Eu sou fã, sou seguidora, como eu falei, e eu estou sempre participando mesmo, Momento Ética. Na sexta-feira de manhã, outro dia, elas me pegaram toda descabelada. Foi uma maravilha, né? Para mim também, muito importante estar aqui hoje, dia 26/8, que a gente está comemorando o Dia Internacional da Igualdade Feminina. E eu sou a Silvia Cursino, eu comecei a fazer os stories aqui no Instagram em março, vindo de uma viagem. Eu conversei com uma amiga, falei, vamos difundir, né, o direito da mulher, a violência, para ver se a gente consegue somar, né, somar e compartilhar. Eu sou advogada, trabalho na área de família e sucessões, e me especializei em violência doméstica, né, no combate da violência doméstica. Já trabalho uns 5, 6 anos nessa área. Quando eu peguei meu primeiro processo de Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, e me encantei, porque eu acho que eu gosto de desafio, porque a gente só leva paulada, né, na verdade. A gente sempre leva uma porta na cara, enfim. E em 2016, na época de política, as mulheres aqui na minha cidade, que é Cotia, Grande São Paulo, nós nunca tivemos uma vereadora na cidade, nem em 35 anos. E as mulheres se juntaram para fazer, vamos mudar a política, uma mulher na política. Não conseguiram em 2016, não conseguiram em 2018, nós saímos, eu ainda saí no mandato coletivo feminino, ficamos suplentes por São Paulo, mas também não conseguimos, mas tivemos um objetivo, fomos bem votadas, e que isso é muito importante, participação. E a mulherada daqui se juntou num coletivo feminino para ajudar mulheres. Então, nós somos advogadas, nós somos mães, nós somos psicólogas, jornalistas, professoras, para ajudar a pessoa que está sofrendo a violência doméstica, as mulheres e as crianças, né? E fizemos uma ação maravilhosa agora em época de pandemia, que atendemos mais de 2.000 famílias, e foi crescendo. Então, a gente está agregando, né? O coletivo vem agregando, e cada vez eu tenho me especializado mais, tenho estudado mais e tenho compartilhado mais, conhecido pessoas como vocês, assim, maravilhosas, né? Que, ao contrário do que as pessoas acham que nós somos rivais, não. A mulherada, quando ela é engajada na luta da mulher, a causa, né? Na causa da mulher, nós realmente somos unidas, a sororidade, uma ajudando a outra. E é isso, meninas. São tantas temáticas assim e tantos viés importantes, principalmente nesse Dia Internacional da Igualdade Feminina, de trazer essas questões e assuntos que a gente precisa falar, que a gente precisa discutir e principalmente questionar por que às vezes a gente pensa de uma determinada forma, porque existem alguns preconceitos, alguns jargões, que a mulher até hoje ainda tem que suportar tudo isso. E às vezes a gente não entende o porquê. Então, às vezes, numa live como essa, numa conversa, é aquela oportunidade até para a gente se questionar. O porquê que eu penso assim? E principalmente, fazermos parte dessa luta é importante. Então, não é só as mulheres
não querendo lutar pelo fim da violência ou por melhores oportunidades, igualdade salarial. Não, são homens e mulheres realmente abraçando essa causa e entendendo que se um dos dois lados está sofrendo, nós como um todo, a gente acaba também sendo prejudicado nisso tudo. E nunca foi tão atual falar sobre violência doméstica, violência contra a mulher. E esse momento em que nós estamos aqui passando de pandemia, isso fez acender o que estava aí em muitos lares, muitas casas, silente. E tudo isso veio à tona agora, e assim, com números alarmantes, com números de feminicídio, e a gente olha e fala, meu Deus, e acontece em todo lugar, em todas as casas. Então é importante realmente as pessoas entenderem que nenhuma mulher gosta de apanhar, né? E tem pessoas que pensam, mas porque se acontece isso? Não, nenhuma mulher gosta de sofrer, nenhuma mulher gosta de apanhar. E esse homem também muitas vezes não sabe por que ele agride, o porquê ele tem esse comportamento. E às vezes vem ali de um ciclo vicioso. Então a gente poder dialogar sobre isso, falar, e principalmente as mulheres também, porque nós estamos educando uma nova geração. A gente está contribuindo com outras pessoas que estão vindo para a sociedade. E às vezes algumas distinções que a gente acaba fazendo, que isso é de menino, isso é de menina, isso acaba potencializando uma desigualdade, principalmente quando a gente cresce, isso se massifica. A professora Alice Bianchini, em uma das palestras dela que eu assisti, ela falava que uma pesquisa aponta que as meninas, quando elas começam ali de 5 para 6 anos, em algumas atividades equivalentes aos meninos, elas já começam a se sentir inferiores. Ou seja, elas crianças ainda, naquela fase ainda de formando ali o seu caráter e tudo mais, algumas atividades esportivas, não, ele é melhor do que eu. Então, isso depois quando a gente chega na vida adulta, aí você entra num relacionamento abusivo, ou você muitas vezes aceita aquela situação que te humilha e que denigra a tua imagem, isso foi uma coisa que lá de trás vem sendo construída e isso vem sendo ainda alimentado. Então eu acho que assim, é muito importante para a gente às vezes abrir a nossa mente, entender o porquê que a gente pensa, e a gente gosta muito dessa questão do pensamento crítico, principalmente nós que somos do direito, a gente precisa ter um pensamento crítico formado sobre as coisas, entender por que a gente tem essa construção. Por que eu penso isso? E eu esgotei esse assunto também, eu sei com propriedade, às vezes, para conseguir me posicionar e falar sobre isso. Então, assim, eu sei que vai ser uma conversa maravilhosa, a gente quer aprender muito, saber realmente essa importância desses trabalhos coletivos. E aí, o coletivo de mulheres é um exemplo, comissões, associações, são outro exemplo realmente da mulher, ela está inserida num grupo, dela se sentir num ambiente seguro, num ambiente em que ela se sinta realmente encorajada para enfrentar o mundo lá fora, que muitas vezes é um mundo hostil, é um mundo preconceituoso, e não são só homens que são machistas. Existem muitas mulheres machistas e isso está arraigado, é cultural, né? Faz parte muitas vezes, e a gente precisa desconstruir isso em algum momento. Eu parei de falar agora, vou deixar com você. Eu adoro, agora deixa. Eu quero só fazer uma vírgula no que a Cíntia falou, só um complemento, para a gente ouvir a nossa convidada. Mas assim, isso que a Cíntia fala, isso é tão presente em nós, e aí às vezes a gente entra numa live como essa, tem noção de qual é o assunto que vai ser falado, e isso a primeiro momento traz uma rejeição. Vou ficar nessa live não, vai falar de feminismo e mimimi, não sei o que, e azinho, e cor, e não sei o que. E aí é aquela situação assim que a grande função desses espaços de discussão, e hoje a gente tem as redes sociais como grande espaço de discussão, é promover a reflexão. E a gente sempre fala muito em nossos cursos, em nossas palestras, assim, olha, se isso não faz sentido para você agora, não despreze. Ouça até o final, sabe? Tenha um pensamento crítico sobre o que você está ouvindo, porque às vezes você reproduz um discurso que ele não é seu. E aí eu, dentro do mestrado, estudando a análise de discurso, a gente tem uma teoria trazida por Michel Pechet, que é a memória discursiva. Então, em algum momento, o meu discurso ele é atravessado por um interdiscurso de uma memória discursiva que eu nem sei de qual autoria é. Então, é algo que vem de gerações, é algo que vem de cultura, é algo que vem de posições dogmáticas, posições de autoridade, e toda a história do mundo, história do Brasil, vem posições que aquilo sai de mim
como se a autoria minha fosse, mas é interpelada por uma memória discursiva que eu não sei quando surgiu. Então são esses jargões que a gente coloca na nossa sociedade e que você se apropria como se fosse uma fala sua, mas você não para refletir sobre. E não para refletir sobre a consequência de eu disseminar um discurso que ele não é dessa época, um discurso que ele não faz parte dessa cultura, um discurso que ele não faz parte dessa geração e, principalmente, um discurso que não me identifica. E, às vezes, eu me vejo numa posição que não é a que eu acredito. E se torna incoerente o que eu falo com o que eu faço. Eu falo algo, mas na prática eu faço outra coisa. E, às vezes, a gente só vai ter esse confronto de posições quando alguém próximo a mim passar por isso. Que aí eu vou parar para refletir. Aí eu vou ter aquele choque de realidade. Eu falo assim, mas meu Deus, estava do meu lado e eu não vi, eu não percebi. Como assim? Como assim? Não é possível isso. Ela está exagerando. Será? Será? Então é aí que eu paro para refletir sobre. Então assim, ó, como introdução dessa live, o nosso desejo é que vocês que estão aqui com a gente participem e a gente vai tentar fazer a leitura dos comentários para que vocês realmente se sintam parte dessa discussão, parte desse ambiente de discussão e principalmente... se algo para você hoje não faz sentido, guarde no seu coração, sabe? Acalma, ouça até o final e reflita sobre durante a semana. Eu sempre falo assim que eu me considero muito assim, eu demoro para aceitar, porque eu preciso assim, sabe? Mastigar aquele negócio. Eu vou mastigando, eu vou pensando, eu vou refletindo. Então, dificilmente eu vou dizer se eu concordo ou não concordo na primeira vez que eu ouço algo. Então, eu sou muito assim. Porque quando eu concordo, minha filha, aí eu concordo. Aí eu vou defender, posicionar, confrontar quem vier, porque eu concordo. Se eu não concordo, eu vou dizer que eu não concordo por A, B ou C, porque essa é a minha posição enquanto advogada e formadora de opinião. Mas eu demoro um pouco para refletir, sabe? Então, às vezes eu vejo noticiário, como saiu essa notícia a semana passada sobre a menina de 10 anos sobre o aborto. Essa semana saiu sobre a Flor de Lis e a situação lá do indiciamento dela. Então, assim, eu fico bem silente, sabe? Eu vou lendo, eu vou construindo a minha memória, eu vou construindo o meu pensamento, eu leio de várias fontes, porque a gente sabe que existem fontes posicionadas, midiáticas, e aí eu formo a minha opinião. Então, esse é o meu convite para todos vocês que estão hoje nessa live. E agora, Silvia, agora é com você, eu quero que você conte para nós um pouquinho dessa trajetória do direito da mulher, essa história de vida, de luta, de engajamento, e o que isso se faz tão presente nos nossos dias de hoje. Por que isso que parece que faz tanto tempo ainda é real, sabe? Então, acho que a gente começa a formar a base da nossa conversa, a nossa casinha aqui hoje, né? O nosso alicerce para a gente ir discutindo esses assuntos. Então, continuando aí, fazendo um adendo ao que a Mayara falou, eu sou bem assim também. Eu não sou uma pessoa crítica, de expor a crítica, tá? Eu gosto realmente de estudar, de saber o que está acontecendo, por quê que aquela pessoa chegou naquele posicionamento, mesmo porque pra gente tudo depende, né? Eu falo para o advogado, tudo depende. Então, assim, eu te respeito, mas pode ser que eu não aceito o seu posicionamento, e é um direito meu, né? Primeira coisa que eu quero fazer aqui é um convite aos homens, aos meninos, aos garotos, que é muito importante que vocês participem, é muito importante que vocês tenham pensamentos feministas. E eu estou falando do nosso feminismo do Brasil, tá? A partir de 1970, eu não estou falando de coisas que venham de fora, porque a gente tem que usar o que a gente tem aqui dentro, que é a nossa cultura e são as nossas armas, né? É muito fácil a pessoa falar, nossa, mas olha, queimou sutiã em praça pública, o movimento sufragistas, eles são extremamente radicais, eu sou totalmente contra, eu não sou radical, sou contra, eu acho que dá para a gente medir, dosar tudo. Então, é muito importante o quê? Que os meninos, que os homens, que os professores, que os pais, que os maridos entendam o porquê que a gente defende tanto o direito da mulher, a não violência doméstica, porque a gente vem do patriarcado e o homem, ele acaba escutando o homem. Muitas vezes, o cara escuta de 10 mulheres, de 30 mulheres, olha, isso é machismo, olha, você está errado. E passa. A partir do momento que ele vai escutar de um homem aquilo, ele já acata de primeira. Então, assim, é muito importante que nós tenhamos homens feministas. Primeiro, gente, eu sofri violência doméstica em 2007 e eu não tive
um profissional, e na época também a lei tinha acabado de nascer, e eu não tive um profissional que pudesse me ajudar e que atuasse naquela época. Acabei perdurando essa violência, enfim, que é o caso que acontece pós-denúncia. E eu acho que isso abriu um leque de percepções na minha área, né? Quando, em 2013, eu resolvi, é isso que eu quero fazer. Comecei a estudar, como boa aluna do Luiz Flávio Gomes, né? E a doutora Alice Bianchini, eu fui cada vez mais me apaixonando pela função, pela causa mesmo. A minha mãe é uma mulher que eu acho que é a primeira feminista que eu conheço sem saber que ela era feminista. E aí a gente vem trazendo as memórias, né? E foi isso que me fez, de quando as minhas clientes de família chegavam para conversar, ou as amigas chegavam para conversar, eu falava assim, gente, nossa, mas a gente consegue resolver, né? De uma forma legal. Mesmo porque a gente tem aquela coisa do patriarcado, os costumes, a mulher, ela, na minha época, já que eu tenho 40 e poucos anos, a gente já crescia com né, olha, você vai cuidar da casa, você vai aprender a lavar louça. Minha mãe falava assim, não tá lavando louça direito, quando você tiver um namorado, eu vou falar para ele que você não sabe lavar louça, né? Então, hoje a gente tenta criar isso de uma forma diferente. Não tem nada, nenhuma função que é de menino, nenhuma função que é de menina. Hoje a menina lava a louça, o menino varre a casa. Amanhã ele lava a louça e ela varre a casa. De tirar essa percepção que a menina tem que cuidar da casa e o menino pode ficar jogando videogame, o menino pode jogar bola. Então são essas pequenas mudanças que a gente tem que começar a fazer desde já para a gente ter um futuro melhor, né? Eu acabei de ficar sabendo e estou assim arrasada que tem uma deputada que entrou com um pedido para que não seja, para acabar com as cotas de mulheres, né, na política. Você acredite, eu vi o parecer do Conselho Federal, da Comissão Nacional da Mulher Advogada, sobre esse projeto de lei. Eu até reuni com ela para tentar explicar para ela o retrocesso que isso pode explicar. No mundo ideal seria, talvez a cota é algo insignificante e irrelevante para nós. Mas no momento atual e na conjuntura em que a gente se encontra, cotas é uma medida necessária para efetivação de direito e principalmente para garantir isonomia. Porque se às vezes não for a cota, muitas mulheres não vão ocupar aquele espaço. E aí a gente entra em muitas discussões, mas vai ser manipulado e não sei o quê. Mas a gente precisa entender qual é o momento atual em que a gente vive, em que a gente olha para a bancada do Senado e para a bancada da Câmara e muitas vezes é difícil você encontrar lá pessoas que te representam. E não é só questão do sexo, da biologia, mas a gente precisa entender que, como seres diferentes, nós temos nossas particularidades, nossas especificidades que são únicas. E muitas vezes, se nós não tivermos pessoas... E aí é assim, política é o lugar de ente desejantes. Qual o problema disso? Nenhum. Cada um vai lá defender aquilo que faz, e não tem, criou-se um tabu, que nossa, não, é isso mesmo. Tem gente que vai lá defender o que pensa, aquilo que acredita. E aí tem pessoas que querem uma coisa e tem pessoas que querem outra. E se não tem essa oportunidade de ter várias pessoas pensando de forma diferente, a gente acaba, às vezes, tendo algumas coisas que a gente olha e fala, meu Deus, mas olha como que está a nossa legislação, ou que se formou uma proteção específica sobre A ou X, e para a população, às vezes, não tem isso. Então, a forma de mudar isso é pessoas que pensam, que são desejantes, mas que pensam diferente, entrando lá e discutindo. Então, eu na minha visão, assim, isso é um retrocesso, e isso realmente prejudica. A gente está, por exemplo, hoje falando dentro da nossa instituição classista de paridade. Nossa, 2020 falando de paridade, sim, falando de paridade, absurdo, porque né? nós nunca tivemos uma advogada presidindo o Conselho Federal. Nunca. E se a gente vai estudar a história dentro do direito, e vamos pegar aí juristas
nós não estamos falando só da OAB, nós estamos falando a nível de magistratura, que faz 50 anos, no STF, a Ellen Grace, salvo engano, foi 2000, que ela assumiu a presidência da corte. Aqui no nosso estado de Mato Grosso, nós tivemos uma advogada que hoje é desembargadora, que presidiu a OAB por 2 mandatos, mas foi a única. Foi a única. Depois dela, antes dela não houve, depois dela ainda não temos. Mas a gente está falando de algo que em todos os setores. Então, a política é aquele cenário que a gente olha e parece que é mais palpável, né? Porque passa no jornal, tá na televisão. Mas todas as outras entidades de classe, se a gente for analisar, as mulheres, elas sempre estão como soldados. E a gente tem uma amiga que fala, e ela fala brilhantemente sobre isso, mas muitas vezes não querem a gente como tenente, não querem lá pra gente ter o poder de decisão. Boa para trabalhar, boa. Mas, às vezes, quando chega naquele momento de assumir ali e de ajudar a pensar, a decidir não ser mais apenas uma executora, a gente vê que falta. E aí é um questionamento, né? É por que falta? Porque ela não vai, quais são as dificuldades, o que acontece. E aí a gente precisa de políticas afirmativas. E a cota é uma política afirmativa, que, sem dúvida, possibilitou muitas conquistas para nós. E precisa continuar existindo para que a gente consiga avançar um pouco mais. E quando a gente fala dessa questão de cotas, as pessoas costumam contra-argumentar isso, dizendo, mas o espaço está lá para todos, de igual para igual, todos podem ter, enfim. E aí quando você para olhar, assim, você tem sim mulheres no ambiente que você convive que te representariam para essa posição. Mas aí quando você entra dentro do jogo político, você sabe que vai falar mais alto. Você sabe que lá é um ambiente em que as pessoas normalmente privilegiam os seus pares, o mesmo gênero, o mesmo sexo. Então, assim, hoje nós fazemos parte de uma subseção que, graças a Deus, eu estou lá, enquanto diretora da subseção, a convite, porque eu conquistei meu espaço por trabalho, por dedicação. A doutora Cíntia representa a Comissão Estadual de Direito da Mulher porque conquistou o espaço dela. Não foi necessário uma cota para que nós estivéssemos lá, até porque as cotas valem para conselho estadual e não para subseções, para conselho de subseções. Mas quantas participam de um ambiente onde a visão já é aberta e onde esse convite é feito para mulheres e não para homens? Quantas se sentem à vontade com o respaldo dos seus esposos, das suas mães e das suas tias para que pudessem assumir esse espaço? Porque se eu hoje consigo representar na tesouraria da subseção, se a doutora Cíntia consegue fazer todos os cargos que ela tem dentro da instituição, é porque os nossos maridos, também advogados, são os que muitas vezes fazem o que o doutor Renato está fazendo agora, nesse momento. Ali na sala dele, no escritório da doutora Cíntia, ali na sala dele, cuidando da minha filha e da filha da doutora Cíntia. Então, é disso que a gente fala, sabe? Dá uma emoção de falar disso, porque... É a parceria, né? É isso que a gente vive isso. Então, para nós é muito natural falar. E se eu fosse falar, Silvia, da minha posição, talvez eu não defenderia as cotas, porque eu não preciso delas. Porque para mim tá dando tudo certo, porque eu tenho meu espaço, porque eu tenho meu lugar de fala, porque nós temos quem nos apoia, nós temos rede de apoio, e nós temos nossos maridos que falam assim, não, vão lá, façam e aconteçam. Amor, a gente vai ficar 3 dias em Cuiabá, porque vai ter um evento lá que nós vamos ajudar a organizar. Filha, a nossa casa aqui anda e a gente fica 3 dias fora. Então, mas quantas têm esse privilégio? Quantas falam desse lugar que eu e a doutora Cíntia falamos? Então, quando a gente fala em sororidade, é isso, sabe? Não é olhar o meu umbigo, não é olhar o que dá certo para mim. Exatamente. Mas é olhar o todo, é olhar o todo. Quantas vezes as mulheres estão na política para preencher o quadro de vagas de vereadores? Simplesmente para ganhar voto e levar e eleger o que vai ser realmente mais votado. Que ela nem considerada que vai ser uma das mais votadas. Então, é isso que a gente tenta mudar, esse espaço de mentalidade cultural, sabe? E aí a gente está falando de cotas afirmativas, tanto quanto a cota para negros nas universidades, tanto quanto as demais cotas que nós temos na nossa sociedade, que elas não são cotas perenes e eternas, gente. É isso que vocês precisam entender. É cota de mudança cultural, é cota de momento, é cota para você transformar a sociedade. A partir do momento em que as cotas não vão mais falar por si só, em que as coisas já vão acontecer, em que os negros já vão conseguir entrar nas universidades porque vão ter a mesma educação de base. Paridade. Nós estamos tentando há quanto tempo isso? Que aí as mulheres já vão ter a representatividade, conquistar o seu espaço, em que os homens não vão nem pensar se é homem ou mulher, mas vão pensar naquele nome, porque aquele nome fala, aquele nome representa, aquele nome
realmente tem a sua autoridade constituída. Aí quando nós chegarmos nesse momento, talvez é o momento de derrogar uma lei de cotas, né? Uma lei de paridade, uma lei de porcentagem. Mas nós estamos falando, gente, de 2020, em que na nossa instituição isso está sendo discutido, porque é uma ferida que dói. Se dói interna corpus, quanto mais não dói na sociedade. Então, essa é a visão, sabe? Essa é a visão. E assim, as pessoas que estão nos vendo podem até não concordarem. E ótimo que não concordem. Mas que você reflita sobre isso e tenham argumentos consistentes, baseados em ciência, em dados, sabe? Para você derrubar esse argumento. Porque senão a gente vai ficar se degladiando de mulher para mulher, se degladiando na sociedade, e os homens estão indo, ó, e a Não gente vai ficar querem nem discutindo saber. cor de roupa, enquanto os homens estão indo e fazendo acontecendo, sabe? Então, é muito disso, assim, e realmente, assim, claro, eu estou falando da minha fala, da minha posição, né, óbvio, não sou a dona da razão e nem tenho a certeza das coisas, mas é muito essa reflexão que eu tenho feito ao longo dos anos. Então, eu e a doutora Cíntia aí eu com 11 anos dentro do direito, a doutora Cíntia com quase 15, e a gente observando isso, a gente vê muito isso dentro da nossa classe. E a nossa classe, ela é um reflexo da sociedade, né? As políticas institucionais classistas, elas são um reflexo das políticas institucionais sociais. Então, é muito isso. Mas agora vamos lá. Com Conclua certeza. o seu pensamento, que a gente já te travou no meio, já fez um monte de E comentários. é exatamente isso. De ser transitória, né? A Lei Maria da Penha é uma lei transitória. Enquanto a violência estiver nesse nível, ela está aí. Gente, acabou, né? A gente deu uma baixada, ela vai embora. Então, assim, a gente precisa levar em conta o quê? Que eu também sou privilegiada, eu me sinto privilegiada, apesar de não fazer parte de uma família tradicional, que hoje não tem mais, né, essa família tradicional, mas eu sou privilegiada, eu pude estudar, fiz uma faculdade particular, trabalhando, tudo com muito esforço, mas a gente não tem que pensar só no nosso umbigo, né? Não adianta eu pensar em mim. O melhor para a política, eu moro num bairro legal, eu tenho saneamento básico, mas assim, as mulheres que eu atendo, as mulheres que a gente atende no coletivo, elas não têm. Muitas delas não sabem que elas sofrem a violência doméstica. Então, assim, é uma realidade totalmente diferente da nossa, né? O que eu falo da minha, mas é aquilo, a gente tem que pensar sempre no próximo, mesmo porque vocês são, eu também sou cristã, né? Então, eu acredito sempre no melhor. Não sou muito crítica, eu acho que a gente não tem que criticar, eu acho que na crítica você não consegue crescer, você não consegue ensinar, você não consegue que a pessoa se desabroche. Acho que você tem que orientar e botar para frente, vamos para cima. Enfim, comecei a trabalhar nessa área porque a gente acaba vendo que realmente muita dificuldade. Eu moro numa cidade que ela é totalmente machista, nós não temos uma vereadora há 35 anos, hoje nós temos uma presidente na OAB, que é a primeira presidente mulher na OAB, e a gente está trabalhando nisso. Veio aí a pandemia, muitos planos foram adiados, eu acho que, né, todo mundo, a gente ainda está meio perdido. Eu falo, gente, eu estou meio sequelada, eu nunca fui assim. Eu não sei vocês, mas eu falo, gente, eu estou meio sequelada. E com a pandemia também vieram alguns avanços na área de violência doméstica familiar, né? E a gente está trabalhando e tentando aí ver se a gente realmente mostra a nossa cara, nosso lugar de fala, porque a mulher precisa. Estou também fazendo uma super campanha para mulheradas, que as mulheres sejam votadas, que a mulher tenha o poder da caneta. Por quê? Porque nós sabemos como a outra se sente, né? Quem vai levar o filho na escola, normalmente? A mulher. Quando ao médico, é a mãe. Não estou generalizando, porque há pais também, mas quem que vai fazer a reunião escolar? Quem que vai conversar com a professora? Quem que vai levar ao médico? Quem que vai ajudar na lição de casa? Normalmente é a mãe que tem esses afazeres. E hoje nós estamos super sobrecarregadas, porque além de mulher, profissional, esposas, nós ainda temos que ajudar os filhos na escola, né, com a lição. Então, gente, nós precisamos realmente
essa mudança e para o futuro, né? Para o nosso futuro. E é bom que a gente consegue perceber que essa mudança que a gente tanto quer, ela começa em nós. Então, são nas nossas pequenas atitudes, na nossa contribuição. E aí tem pessoas que talvez possam estar aqui assistindo com a gente e falar, tá, mas eu não sou advogado, o que eu posso fazer? O fato de você apoiar uma pessoa, você apoiar a mulher, de você realmente começar a pensar se aquela sua atitude ela tá impulsionando, ela tá ajudando as pessoas a terem uma vida melhor também. Isso é uma pequena contribuição, mas uma contribuição muito significativa. Então, às vezes, claro, umas pessoas pré-determinadas, sim, vão exercer cargo público, vão ter cargos de direção, mas no nosso dia a dia, a nossa conduta, as nossas atitudes, elas podem fazer muita diferença para esse mundo melhor que a gente tanto quer. Porque quando a gente fala de violência, a gente está falando de números que não está acontecendo só na casa do vizinho, que está acontecendo talvez lá na nossa família, que está acontecendo muito próximo de nós. Então, a gente precisa sair daquela posição de que isso não tinha nada a ver comigo. Isso tem tudo a ver comigo, porque isso impacta diretamente no nosso orçamento enquanto Estado, isso impacta diretamente numa questão de segurança para os nossos filhos, para nós enquanto comunidade, em conviver uns com os outros. Então é algo, e quando a gente fala diretamente na violência, que tem um impacto, mesmo que seja indireto, mas na nossa qualidade de vida. Então a gente precisa realmente refletir, e sem dúvida, a Lei Maria da Penha, ela trouxe, tem pessoas que falam, mas a lei não é assim tão boa. Ela é uma lei necessária, ela tem realmente os seus benefícios através dela. Muitas mulheres hoje, muitas famílias, né, meninos, meninas, mães, estão tendo a oportunidade, e os pais também, né, os maridos, por quê? Porque várias comarcas existem quando vai fazer ali, ou seja, um divórcio, ou na própria vara mesmo de violência doméstica, aquele programa de fazer esse contato com os agressores, e os índices nos mostram que o índice de reincidência, eles acabam diminuindo, porque você encontra qual é a fonte do problema, o porquê que as pessoas estão fazendo isso. Gente, vocês estão nos Joane, tá sem ouvindo? som? Tá ouvindo, Silvia, a gente bem ou não? Tô ouvindo. Tá ouvindo Vocês estão me bem? ouvindo? Sim, também. Vamos esperar alguém só comentar Alguém diga fora se estão nos ouvindo. se tá tudo ouvindo certo. tudo bem ou se travou alguma coisa. Eu Ao acho que deu uma vivo. acho que deu uma travada, mas já tá legal. E a gente precisa ver. O doutor Mário Sérgio, professor. Faz parte da Comissão de Penal e Direito Penal aqui da OAB Cotia. É um professor maravilhoso. A gente já está com uma campanha aqui de ADDOC não. A gente gosta de fazer barulho, gente. A gente gosta de defender as causas, de fazer barulho. E uma coisa que você colocou agora, Cíntia, a gente precisa realmente começar em casa, né? A gente precisa começar em casa, no seu vizinho, no seu condomínio, quem mora em condomínio, no seu prédio, no seu bairro, nos amigos de bairro, na APM da escola, do seu filho, para você poder, na sua família, para você poder expandir, crescer. Então não adianta você querer, eu vou me envolver lá com a cidade vizinha tem um coletivo lá. Não, gente, começa o coletivo na sua cidade, porque você vai encontrar mulheres, homens, mulheres, crianças, meninas, para fazer essa campanha junto com você. Então é muito importante orientar, informar e acolher essa mulher que está sofrendo a violência, né? A primeira coisa que a gente pede é que seja o acolhimento. Eu não sei como que funciona aí para vocês. Ele que não ouça aqui, meu juiz da vara de execução de violência doméstica, do anexo de violência doméstica, que bate muito duro, é muito complicado. Eles são meio que contra a Lei Maria da Penha, contra conceder as medidas protetivas, sem saber que é estatístico que as medidas protetivas, sim, elas evitam o mal maior, que é o feminicídio, que é um crime anunciado, e
por ser anunciado, ele pode não acontecer, a gente pode evitá-lo, né? Anunciado e evitado. E as medidas protetivas, elas acabam inibindo, né, o agressor. Porque quando a mulher vai pedir uma medida protetiva, é porque realmente ela já passou ali anos de violência. E muitas vezes elas não sabem que elas estão sofrendo violência. Né? Ela já está naquele ciclo vicioso ali, naquela, né, No normal, né? É o normal. Então, assim, e ela não sabe, né? Eu tive um caso recentemente que ela estava na casa dela e que ela não dependia financeiramente, enfim, ela tinha o marido dela só para ela lavar, passar e cozinhar, né? E aí ela falou, gente, o que está acontecendo? A filha de 11 anos que falou, mãe, olha, isso não é normal, não é assim. Uma menina de 11 anos chegou para a mãe, mãe, não é assim que funciona. Isso que ele está fazendo, que o pai está fazendo, é violência doméstica. Então, assim, as crianças, né? Uma menina, imagina uma menina de 11 anos, encantadora, Esther ainda, tem nome bíblico, eu fico mais... Então, assim, eu falo, gente, então tá funcionando. Né? Então, gente, eu vou ter que dar oi pra minha irmã, senão ela não vai parar de colocar comentário. Mana, te amo. Ei, quem tem família tem tudo, né? Isso que é vida, gente. Isso mesmo. Mas você sabe que isso aí que você está falando, isso é tão importante e me faz lembrar de uma política que nós fizemos aqui na instituição, na UAB Sinop, que é realmente a UAB vai à escola. E o quanto é importante falar desses assuntos na escola. Sabe? E eu não estou falando isso de ensino médio, não estou falando isso para quem já tem a construção cultural formada, de quem já passou por toda a formação, né, psicológica, emocional. Não, a gente está falando para a escola de base mesmo, ensino fundamental. Quanto é importante, de forma lúdica, de forma muito visual, de forma cantada, com cores, com imagens às vezes que chocam. Porque isso precisa ficar gravado na cabeça da criança, que isso não é normal. E que se eu ver isso perto de mim, seja dentro da minha casa, nos meus familiares, ou alguém que está próximo a mim, eu preciso contar para alguém de confiança. E aí a escola ainda é um local seguro. A escola é um lugar onde essa criança ela pode fazer essa denúncia, isso pode ir para a coordenação pedagógica, isso pode chegar à autoridade, isso pode ser investigado, né? Através seja do Conselho Tutelar, da equipe multidisciplinar forense, enfim, ou até mesmo das atribuições ativas do Ministério Público local, para que isso seja constatado. E uma vez constatado, gente, você pode romper um ciclo de violência, inclusive que essa criança está inserida. Porque às vezes ela está achando que a violência é contra a mãe, a tia, que ela está vendo apanhar, ou que ela está vendo ser xingada, ou que ela está vendo ser violentada, mas ela não entende que a violência também atinge ela, que traz consequências emocionais, psicológicas para essa criança, e assim, o quanto isso é sério. Então, um dos projetos mais lindos que a gente tem aqui na nossa subseção é o AB Vai à Escola, e um dos assuntos que a gente mais fala, além de falar de bullying, cyberbullying, a gente fala de violência doméstica, porque isso é algo ainda muito real, muito presente. Eu tive a oportunidade agora, no mês passado, de fazer uma pesquisa científica e fazer um artigo científico e apresentar num congresso de direito aqui na nossa cidade sobre a campanha Sinal Vermelho. E aí eu queria, Silvia, que você contasse um pouquinho para nossa campanha, porque assim, a gente quer te ouvir, né? Eu e Cíntia falar já tá normal, a galera já sabe, né? Então, assim, conta para nós a importância dessa campanha, sabe? E eu participei de alguns espaços de discussão e um deles me chocou, me doeu, porque são pessoas que eu amo, falando assim, agora vai ficar todo mundo colocando X vermelho. Inclusive, gente, é hoje que meu Instagram vai ter meu X vermelho, tá entendendo? É hoje. A hora que terminar a live, meu X vermelho vai estar lá. Então, assim, conta pra nós a importância de políticas públicas visuais como essa, a importância de espaços de denúncia seguros e o porquê essa campanha surgiu nesse momento, sabe? Não é por acaso, gente. Não é por acaso que é uma farmácia, não é por acaso que é um supermercado, não é por acaso. Vamos refletir sobre antes de falar. Então, conta para nós, Silvia. Então, no Conselho de Magistratura aqui de São Paulo, elas estavam buscando uma forma, uma outra forma de tentar fazer a denúncia, né? Um sinal, porque a gente já estava fazendo as campanhas a partir da doutora Gabriela Mansur, que eu também faço parte dos Justiceiras, então sigam lá, funcionam. A gente já atendeu quase 1.700 mulheres já do Brasil e até fora do Brasil. E aí, encabeçado pela doutora Domitila Mansur, surgiu aí a campanha do Sinal Vermelho.
E no dia que elas fizeram o lançamento dessa campanha, com o aceite da OAB, o que estão falando aí que eu não tô... A minha irmã. Gente, a minha irmã, você não tem noção. Mas assim que é bom, é fã. E ela comentou que ela ouviu a música da Kelly Key e ela começou a perceber o quanto de violência estava ali, na verdade, como se fosse algo totalmente gente, essa música todo mundo normalizado. conhece. Você só sabe mandar, você só me... Algo Então, normalizado, gente, e aí que ela parou para prestar atenção nisso e realmente ela viu, ela falou assim, poxa, foi mais ou menos isso daí que você quis dizer, né, o quanto Gigi? as nossas músicas também são enraigadas e pejotizam a figura feminina, o quanto as letras trazem a normalidade do ciclo da violência, o quanto as letras menosprezam, e às vezes... a erotização. Quem canta essas músicas? Vamos refletir. Meninas. Quem canta? Meninas, mulheres, nós. E aí, gente? Então, é muito disso, sabe? E aí parece assim, nossa, a Mayara é feminista. Gente, isso quer chamar de feminista? Não é. A ideia é o quê? A ideia realmente é defender esse discurso de igualdade. Olha lá. Vivi pra ver a Mai cantando na live. Gente, é o seguinte, eu não cantei, hein? Eu nego que eu cantei. Isso não foi a Mayara cantando. Ela tá tudo bem. recitou, pronto. Eu recitei o poema da Kelly Key, entendeu? Então, mas é totalmente machista. Totalmente machista. Nossa, cantei, dancei. E tem outra música dela, não tem só essa, né? Não, tem mais. Tem outra, Por Causa de Você. Isso. Gente, tem outras músicas. Né? Então, assim, gente, a minha adolescência, sabe o que eu usual. cantava? Dói, um tapinha não dói. Quem nunca cantou Então, essa música? não, olha e o aí, Tchan. galera? E o Tchan, não gente, as músicas do Tchan, sabe? Então, assim, imagina, né? E a dança aí da motinha. isso de alguma forma acaba contribuindo para a desigualdade e para que o ciclo da violência ele acabe aí, na verdade, se perpetuando por vários e vários e vários e vários anos. Então, não é que agora a gente vai começar a ver coisas em tudo. Então, a gente precisa, às vezes, começar a entender que talvez isso também acabe contribuindo para que a gente encontre muitas mulheres fragilizadas, vulneráveis para denunciar, para sair de um relacionamento abusivo e principalmente para entender que elas estão sendo vítimas e não é uma situação ou outra em que a gente se depara. Teve uma vez, num dos atendimentos que nós fizemos, que a mulher ela foi queimada com óleo na partes íntimas, ela ficou em cárcere privado e ela só conseguiu entender tudo aquilo que estava acontecendo quando ele quebrou o celular e ela ficou mais ou menos uns 8 dias sem ter comunicação com qualquer pessoa e aí ela acha que está acontecendo alguma coisa. Porque isso, de uma certa forma, como você tem que servir, você não pode falar alto, você não pode expressar a sua opinião, isso acaba contribuindo para que muitas vezes, quando a gente chegue na nossa fase adulta, você não consiga distinguir o que é algo e o que é uma outra coisa. Então, tudo acaba ficando muito natural. E aí as pessoas não conseguem, às vezes, ver que não é só o bater, mas é o ofender, é o xingar, é o humilhar, é você não ter essa liberdade de escolha sobre quem você é. Você não é um sujeito de direito. Desvalorizar. Então a gente está enfim, falando tantas assim, coisas muito que sério. Vão minando aos poucos a alegria e isso vai afetando o psicológico e emocional de uma forma que às vezes a mulher nem sabe o porquê. E aí depois ela acaba... ela não consegue cuidar dos filhos, né? E aí, aí o ciclo só vai aumentando, né? Porque aí, assim, ela se sente desvalorizada, ela se sente inferior, e aí isso vai mexendo com o emocional, com o psicológico dela, ela vai perdendo a vontade pelas coisas, e aí é óbvio, ela vai refletindo isso no trato com os filhos, refletindo isso no trato com os seus dentro de casa, e aí a violência verbal, ela aumenta, porque daí isso é jogado contra ela, porque você, né, enfim... tantas coisas que são faladas nesse momento. É realmente um ciclo. Então, a gente falando vamos lá, da campanha do Sinal Vermelho. Vamos falar, gente. E aí, vamos falar. No dia que a OAB, que eles fizeram o lançamento da campanha, que a OAB abraçou a campanha, acredito que foi dia 9 de julho, a lei foi sancionada, a 14.022 foi sancionada dia 8. Então, assim, nossa... que fala da maior proteção das pessoas com vulnerabilidade, né? Que são as medidas protetivas para quem? Não só para as mulheres, mas para as mulheres, para as crianças, para os idosos e para os deficientes, né? De qualquer tipo.
E uma coisa que me deixou bem chocada, porque a gente ainda se choca, é que tem a doutora Priscila, que ela é presidente da Comissão de Deficientes, ela é deficiente visual, ela disse, olha só, a gente ainda peca. Ela disse que quando ela ouviu a campanha na televisão, que falou, olha, faça esse sinal, ela falou, gente, que sinal? Porque eles esqueceram do deficiente visual. Né? Então, assim, a descrição da imagem. Exatamente. Então, a gente é fazendo, errando, aprendendo, levantando e caindo de novo. É muito importante, né? Tem muita gente que fala, normalmente, eu tenho amigos, colegas que falam, nossa, mas essa campanha não tem nada a ver. E não, gente, é muito importante você fazer essa campanha de sinal vermelho, funciona. As pessoas, você não precisa efetivamente fazer um X, as pessoas já estão, está todo mundo ligado. Se você chegar num local e fazer só o sinal, a pessoa está entendendo. Então, essas campanhas são de suma importância. Eu não sei aí, mas aqui a gente tem, além dos Justiceiras, que vale para o Brasil inteiro, nós temos o boletim de ocorrência eletrônico, que a gente consegue fazer pela internet hoje. E você pode fazer o pedido das medidas protetivas pela internet, você pode fazer o pedido pelo celular, pelo WhatsApp. Então, para a gente, apesar de você ter vindo essa pandemia, são avanços assim, incríveis, são grandes avanços. E o mais interessante, tá salvando, né? Tá tendo uma repercussão positiva. Entender o porquê dessa campanha ter surgido agora no mês de julho. Oi. Isso surgiu com base nas estatísticas de abril e maio da pandemia, onde as famílias estavam dentro de suas casas, isoladas, convivendo com maior período de tempo, né? Os casais dentro de casa. E aí os índices de violência aumentaram e muito. E quais são os únicos lugares que essa mulher saía? Para onde é que ela ia? E na maioria das vezes ainda com o seu esposo. Né? Para farmácia. Por quê? Porque tá todo mundo pegando Covid e tem que comprar os medicamentos, enfim. Então, não é uma razão de ser por que farmácia. E na nossa cidade eu achei muito legal, porque nós temos uma sociedade civil organizada aqui, e foi exatamente essa análise que eu fiz lá no meu artigo, que aqui foi ampliado, não são só farmácias, são farmácias e uma rede de supermercados. Porque são os lugares onde se vão durante a pandemia. São os únicos lugares que a gente acaba indo rapidinho e fazendo o que precisa ser feito. Então, perceba que talvez para uma mulher esclarecida, para uma mulher dona de si, para uma mulher que tem uma independência financeira, uma independência de locomoção, eu não preciso colocar o ambiente da farmácia para essa denúncia. Ela tem todos os outros meios, canais, enfim, eletrônicos, digitais para fazer essa denúncia. Mas eu estou falando para uma grande massa da sociedade que às vezes não tem nem a consciência do ciclo da violência. E eu preciso colocar isso de uma forma muito simples, muito visual e muito prática. Porque se ela tiver que sair de casa para ir numa delegacia, ela não vai denunciar. Ela não consegue ir com os filhos na delegacia. Às vezes tá ela e os filhos sozinhos em casa. Então, perceba o quanto a ideia dessa política pública lançada pelo CNJ e pela Associação dos Advogados de São Paulo foi tão importante. E é tão clara, sabe? E daí quando você fala assim, mas eu vou tirar uma foto com sinal vermelho e vou colocar numa rede social. Sim! Porque aí a pessoa vê, não leu, mas vê a imagem. Depois vai ver no outro Instagram, vai ver a imagem. Cara, mas por que tá todo mundo colocando sinal vermelho? Eu vou ler. E daí eu vou tomar consciência do que é, para que serve. E aí se alguém próximo a mim estiver sofrendo, eu vou conseguir disseminar, conscientizar. É por isso que nós precisamos sim apoiar esse tipo de política pública, que é assim que a gente vai conseguir romper o ciclo da violência. E tem repercutido bem positivamente. Eu ouvi uma fala da conselheira do CNJ, a Maria Cristina, e ela falava que em um dos lares o vizinho foi lá e chamou a polícia. Quando chamou, o homem falou que não tinha nada, mas no que ele virou, a mulher virou para o policial e ela fez o sinal. E aí já levou ele ali em flagrante. Não, então, eu também, eu tô até a gente precisa, às vezes, entender que isso é algo necessário e principalmente que agora, nesse momento de pandemia, parece que vai ter aí um portal dos TJs para medidas protetivas se tornarem aí de forma eletrônica para poder consultar realmente se existe ali alguém que já tem deferido, para isso poder ter essa proteção realmente facilitar, efetiva para a mulher. Assim, Silvia, a gente mostra o precisava sinal. ficar Quando não tem o sinal vermelho, mostra o outro sinal que a mulher pode fazer com a mão. A minha irmã acabou de comentar aqui. Ó, você pode fazer. E assim, gente, qualquer coisa, combina com uma amiga,
olha, tô com dor de barriga, tô precisando de me traz uma banana, quero um chá de limão. Qualquer tipo de... Combina com uma amiga para que você sinal, possa exatamente. E Combina o assim, jargão para hora que você ligar para sua amiga, oi fulana, e você fala qualquer coisa. Então, é muito isso, sabe? Nós precisamos nos ajudar. Exatamente. E uma coisa que é muito importante hoje, eu não sei aí no Mato Grosso, você fazendo o BO, pedindo ajuda, gente, pedindo as medidas protetivas, a polícia da sua região tem que ir na sua casa em até 24 horas. Eles têm feito isso em 2, 4 horas, vão de manhã, de noite, de madrugada, e isso é muito importante. Porque mulheres... Eu acompanhei um caso aqui bem recente. Mulheres foram salvas assim já. Sim, eu acompanhei um caso de uma cliente minha e eu achei tão lindo a atuação aqui. E nesse período de pandemia eu não sabia como estava sendo essa atuação. Então, além das medidas protetivas, tudo, uma policial militar mulher, todos os dias mandava o WhatsApp para a minha cliente para perguntar se estava tudo bem, para perguntar se ela estava sendo perseguida e se tinha algum outro indício de violência. E aí aconteceu no final de semana um fato, enfim, que eu estava trabalhando 2 horas da manhã lá em casa, minha cliente me ligou, aí eu atendi primeiro, eu falei, doutora, você tá acordada? Eu falei, eu tô, o que aconteceu, né? Tipo, na hora, o que aconteceu? E aí aconteceu uma situação no estabelecimento comercial aqui em Sinop, e aí eu falei assim, você tem o telefone daquela policial? Tenho. Eu falei, então você liga agora para ela. Agora. Você liga agora para ela e eu vou esperar 5 minutos. Se precisar, eu vou aí. E aí ela ligou e prontamente a policial foi lá. E aí foi legal porque nós estávamos tentando, de forma ainda amigável, entre advogados, ela pegar os pertences dela de dentro da casa. E aí a policial, eu acho que já estava assim, com toda a força e vigor, já pegou, não, nós vamos lá agora buscar seus certificados antes que ele rasgue, nós vamos lá agora. Então, assim, você vê que quando se quer, se consegue. Quando se quer, se efetiva. É muito isso. Exatamente. Acho que a nossa live já tá partindo pro final. Gente, vou falar de tudo. Né? Não dá pra nada. Mas, só gente, vai dar tempo da gente realmente despedir, agradecer. Assim, acho que precisamos ter aí uma outra oportunidade, talvez numa plataforma, pra gente conseguir ter uma conversa um pouco mais participativa das outras pessoas também. Mas só de coração, obrigada por esse momento. Acredito que a gente falou coisas assim muito interessantes aqui nessa live e que fique também aí esse despertar para as outras pessoas estudar sobre esse tema e continuar divulgando e sendo também um participante dessa luta que é de todos. Antes da Silvia fazer a sua fala final dela, eu preciso dizer, gente, vocês lembram que nós estamos no ciclo de lives, todos os dias temos lives, são 6 lives, e cada live a gente dá uma pista do que vai acontecer no dia 31, na segunda-feira. Eu anotei, Silvia! Eu tô anotando. Olha só, a pista de hoje é T. A letra T. Então anota isso, vai fazer sentido na segunda-feira, gente. A gente está preparando o lançamento de algo muito legal, especial. E só para vocês que estão acompanhando todas as lives, estão pegando a nossa dica do dia, vai juntar a palavra mágica para ter um super bônus na segunda-feira. Combinado? Silvia, fica à vontade, faça suas considerações, a casa é sua. Gente, quero agradecer, muito obrigado pelo convite, muito obrigado para a gente poder divulgar, e é isso, gente, campanha de sinal vermelho, as justiceiras, o importante é que você ajude, acolha, denuncie, a mulher não merece sofrer nenhum tipo de violência, tá? A gente nasceu para ser feliz, a gente nasceu para sorrir, e ter brilho nos olhos e viver uma vida linda. Deus abençoe a todos. Amém. Gratidão, meninas, de coração. Amém, amém. Que Deus abençoe e retribua tudo, Silvia. Você é uma bênção nas nossas vidas, um presente que o Instagram nos deu. E assim, como é lindo, né? A gente se conecta com pessoas que têm a mesma sintonia, né? A mesma fé, enfim. Isso é um presente de Deus para nós mesmos. Gente, quem perdeu as lives, tá salvo no nosso GTV. Dá para vocês pegarem as palavras de segunda e de ontem. A Duda falou assim, ó, acho que eu já sei a palavra. Será? Gente, que Deus abençoe vocês, que dê uma quarta-feira, um restinho de quarta-feira abençoado. Amanhã tem live de novo. E Silvia, vamos marcar a próxima já, né? Vamos marcar a próxima. Beijo. Com certeza. Tchau, obrigada, gente. meninas. Tudo de bom pra vocês. Tchau. Beijo, beijo. Beijo.